vão desfiar, vai desfilar na porta da delegacia cada um, para fazer ao vivo, para lá e para cá. Me dá a imagem. Isso não pode ter acontecido. E olha o que estão fazendo. Vai deixar eu ver minha mãe. Tem que quer falar com a mãe dele. Eu juro pra senhora. Mãe, confia em mim. Mãe, ó o bebezão. É exército teu. É exército. Olha o tamanho dele. Não parece o céu, não. Olha. Olha. Opa! Epa! Que essa aí tá fazendo? Olha! Olha! Vai atrás, bebezão, tem 2 metros, pesa 130 quilos. Olha lá, ó, os guardas tentando botar ele pra dentro. Ele foi roubar, brigou dentro de um bar, tudo, sabe o que aconteceu? 10 travestis com toda a razão, né? O grupo de travestis se sentiu, né, ofendida e mais, ele estava achando que ia barbarizar todo mundo. Pois bem, os 10 travestis agiram corretamente. Pegaram o bebezão e fizeram o bebezão. Epa! Fizeram o bebezão. Bebezão. O que bebezão tava fazendo no meio dos travestis que a gente não sabe? Mas estava. Ele quer a mãe dele. Olha o tamanho do sujeito. Mas também para encarar 10 travestis, todos, né? Com corpo bem cuidado, bem ajeitado. Segurar o bandido, ó, para entregar para a polícia. Põe no cidade. 2 policiais militares tiveram muito trabalho para tirar o homem da viatura. Me mata! Me mata! Com 2 metros de altura e mais de 100 quilos, José Luiz Mendes dos Santos, de 36 anos, o bebezão, chamou pela mãe. Ô mãe, vai deixar eu ver minha mãe? A minha mãe aqui, mãe. Mesmo algemado, o suspeito por pouco não quebrou a porta de vidro da delegacia. Meu filho, pode me prender. Bebezão teve um ataque de fúria nesse bar no centro do Rio. Primeiro, ele roubou bebidas de clientes. Uma das vítimas foi esse guitarrista. Tava tomando a cerveja aqui, como quem não quer nada, aí chegou o rapaz aqui gastando a onda dele, de não sei o que ele tinha tomado. E ele pegou a garrafa de cerveja aqui da mesa, que estava para acabar, aí deixou o cigarro aqui, e aí chegou no travesti ali e botou assim no decote assim do travesti, a garrafa de cerveja. E eu fiquei meio assim, né? Falei, pô, se esse cara voltar aqui, eu vou dar essa cadeira aí na cabeça dele. Depois, Bebezão, como é conhecido, ainda roubou celulares de 2 travestis. O homem visivelmente alterado provocou muita confusão aqui na Lapa, berço da boemia carioca. Ele só parou quando pelo menos 10 travestis renderam o suspeito até a chegada da polícia. Tava doidão, gastando a onda aí. Cara, na boa, essa esquina aqui, eu sou daqui da área aqui, essa esquina aqui, bicho, é bem assim, bicho, sempre assim, sempre tem umas paradas doidas aqui que rola. Essa esquina aqui é muito doida, eu não gosto daqui não. É muito raro eu vir aqui, bicho. E sempre que eu venho aqui, sempre tem uma doideira assim. Você também, né? Fala aí. O suspeito ainda lutou com os policiais e quebrou o dedo de um deles. José Luiz Mendes foi indiciado por furto, resistência e lesão corporal. Ele tinha 8 passagens pela polícia, a maioria por roubo e furto. Ai, ô mãe, vai deixar eu ver minha mãe? A minha mãe aqui, mãe, eu juro pra senhora. Mãe, confia em mim. Mãe, ouve o seu filho. Mãe, ouve o seu filho. E aquele que deu a entrevista deve ser primo do Benito de Paula. E ele diz, tá todo mundo aqui doidão. Ele tá bem pra caramba, né? Não, ele tava ótimo, né? Ó, tinha tanto travesti que o bebezão berrava, mamãe, eu sou homem. Não, me fala legal. Não, pelo amor de Deus. Me fala legal. Você não tá tomando remédio? Ele quis esclarecer os fatos. Você não, eles queriam vias de fato. É bobão.
Pensar no seguinte, tem a imagem do moço que sumiu? Cadê? Olha aí, Adriano, 30 anos, o que que ocorre? Ele constrói casas, de repente, ele é daqui de uma cidade na grande São Paulo, Franco da Rocha. Ele vai aparecer em outra cidade que se chama Poá. O carro dele não aparece. Ele aparece, mas aparece morto. Põe no cidade. Adriano Alves de Souza, de 30 anos, foi visto pela última vez no dia 12 de junho. Ele saiu da obra em que trabalhava em Franco da Rocha e disse aos colegas que seguiria para casa em Ferraz de Vasconcelos. Por telefone mais cedo, também falou com a esposa, mas ele nunca retornou. Começou então uma busca desesperada pela família. Um boletim de ocorrência foi feito, mas até então nada se sabia sobre o sumiço de Adriano. A gente já foi ao hospital, a gente já foi ao ML de lá, de Franco da Rocha, e nada, a gente não tem notícia. Os encarregados não sabem, ninguém viu. Acompanhada pelos cunhados, ela seguiu para a Delegacia de Homicídios de Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo. Márcia veio até a delegacia em busca de pistas. Existe a possibilidade dos policiais daqui da região terem informações sobre o paradeiro de Adriano. Na delegacia, surgiu a notícia de um corpo que havia sido encontrado em outra região e que poderia ser de Adriano. Acompanhados por policiais, os parentes seguiram para o IML de Suzano para reconhecimento do corpo, através de fotos. Infelizmente, o desfecho da busca foi trágico. O corpo de Adriano foi encontrado no fim da tarde do mesmo dia em que ele desapareceu, na cidade de Poá. Ele estava com as mãos amarradas. Foi assassinado. O carro em que ele estava não foi encontrado. Agora, a polícia quer saber o motivo do homicídio. As investigações já começaram. A família não consegue entender o crime. Dá força para a esposa, o filhinho, tocar a vida. Você vai vendo a imagem, você vai vendo, ela é Juliana. Juliana é chefe de uma quadrilha que comanda o tráfico de drogas, exatamente. E Juliana está substituindo quem como chefe? O marido que está preso. Ela vai na cadeia, pega as ordens e coloca em ação. Agora ela vai ver o marido, mas de longe, porque agora ela foi presa. Põe no cidade. 10h40 da noite. Um carro passa devagar pela rua pouco movimentada e estaciona. 3 homens armados descem do veículo. Um deles tem uma espingarda calibre 12 nas mãos. As câmeras não mostram, mas o trio atira friamente e mata um jovem que, segundo a polícia, não tinha ficha criminal. Em seguida, vão embora correndo. Quem aparece nas imagens com a espingarda é Gutenberg de Jesus Pereira, integrante de uma gangue que comanda o tráfico de drogas no bairro São João Batista, região de Venda Nova. Me apegar na rua, abordou eu e eu vim parar na cadeia. Até hoje eu não sei porque eu tô preso não, se achou 12 eu não sei não. Outras 6 pessoas da mesma quadrilha foram presas durante a segunda parte da Operação Tolerância Zero. O chefe do bando, Nilton César Viana, o Capão, já está na cadeia há mais tempo. E de dentro da penitenciária Nelson Hungria, daria ordens à gangue que eram repassadas aos comparsas por Juliana Carolina de Ávila, companheira do traficante. A Juliana é uma pessoa muito perigosa, de sangue muito frio. Ela que determinava todas as ordens que o Capão repassava de dentro da prisão para ela. Então, sempre que ela voltava das visitas ao namorado, ao marido na cadeia, ela determinava as ordens dele para os gerentes do tráfico, como execuções, toques de recolher. Quando você chegava no bairro lá, você dava as ordens? Não. E você seria, inclusive, temida lá? Não. O comando sempre era relacionado à disputa com os rivais. A gangue da Vila Aparecida era chefiada por Eduardo Alves Trindade, o Duzão, e seus 4 irmãos. Um dos integrantes chegou a trocar tiros com policiais civis em abril deste ano. Só falam na frente do juiz. A briga entre as duas gangues é antiga e sempre aconteceu por causa dos pontos de venda de drogas. Mas segundo a Polícia Civil, a situação se agravou depois da morte de um dos irmãos Trindade. Evaldo Alves sofria com problemas mentais e teria sido assassinado com requintes de crueldade. No total, foram cumpridos 24 mandados de busca e apreensão e 14 de prisão, mas 12 pessoas foram presas até agora. Além das armas apreendidas, os policiais recolheram pinos para embalar cocaína e uma balança. Deixa eu dizer uma coisa, no caso aqui, né,
Diz que ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Mas no caso aqui, não. Ele falsifica coisas e aplica golpes no Ministério do Trabalho e no INSS. Isso não precisa nem se preocupar, meu amigo, que antes de você, ao longo da vida, gente que sentou lá para mandar já deu golpe, meu filho. E ele também falsificava receita médica, financiamento de imóveis. Ele é formado em contabilidade. Resumo, ele, INSS, Ministério do Trabalho, falsificava registros de imóveis, falsificava seguro-desemprego. Ele só não falsificou Jujuba nem Mariola. Põe no Cidade. O suspeito estava sendo monitorado pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar há pelo menos 6 meses. Lucas Pires de Oliveira, de 39 anos, é contador e, segundo os policiais, usava do conhecimento que ele tinha para falsificar contratos de emprego, demissão e contra-cheques. Lucas já teria feito até financiamentos com documentos falsos. Ele fazia compra de imóveis pela Minha Casa Minha Vida e quando ele conseguia fazer essa compra, ele mandava esse funcionário fantasma embora, recebia o FGTS e o seguro-desemprego. Na casa do suspeito, que fica no setor Nova Esperança, em Goiânia, foram encontradas cerca de 50 carteiras de trabalho, carimbos e pastas com diversos documentos. De acordo com a polícia, Lucas também falsificava e vendia atestados e receitas médicas. Alguns foram encontrados já carimbados com o registro do médico. Aqui nesta caixa são formulários de contra-cheques que ainda não foram preenchidos. E aqui, vários carimbos. Do lado de cá, de pessoa jurídica, que inclusive tem até o nome da empresa com o CNPJ. E aqui de pessoa física. Este é de uma médica, endocrinologista. Mas, segundo a polícia, as maiores provas estão aqui neste computador. São provas de movimentações financeiras de até 6 anos atrás, que serão analisadas pela polícia durante as investigações. Para o governo federal, um prejuízo que chegaria à casa dos milhões. Para a nossa equipe, Lucas negou que tem alguma participação em todo o esquema. Outro homem também foi preso. Ele é Carlos André da Costa, que teria ido na casa de Lucas para comprar um atestado médico. Com ele, a polícia encontrou 10 munições de arma de fogo. Como a ocorrência... Olha essa história. Põe pra mim. Quando o navio deixa o porto italiano, Roberto deixa para trás uma vida tranquila e confortável para viver ao lado de Aline, a mulher que conheceu numa viagem ao Brasil. Ele só pensa no que vai encontrar ao chegar no Rio de Janeiro. E lembra também dos encontros cheios de cerveja e sapé-quiaiá com a brasileira. Aline é uma garota de programa e ela há de ficar com Roberto, mas um outro homem há de aparecer. E aí, eu volto já já. Deixa eu só falar uma coisa aqui, antes de mais nada, que é o seguinte. Quem me ligou foi o nosso Bate, o menino de ouro, dizendo que eu nem digo que ele está trabalhando de manhã, às 6 horas da manhã. Foi uma choradeira que fazia dó. Então já estou dizendo, nosso Bate está todo dia aqui em São Paulo às 6, em rede ele entra às 8, para todo mundo ver. E amanhã ele vai estar aqui no Cidade Alerta Especial. E para quem está fora de São Paulo, um encontro comigo, se Deus quiser, e você. Nos encontramos segunda-feira. Fique com Deus, um bom fim de semana. Tchau. E nós aqui em São Paulo, nós tem uma questão. Ela se chama Aline. A Aline já foi uma garota de programa. De repente, a Aline conhece Roberto em Copacabana. Um casamento que já tem 12 anos e uma filha de 7. Roberto trabalha 15 dias em alto mar, porque ele trabalha numa plataforma de petróleo e 15 dias ele fica em casa. A Aline
Aline, de vez em quando faz um sapeca extra e uma coisa que ela gosta é de gastar o dinheiro do italiano Roberto, porque ele estava passando pelo Brasil quando a conheceu. Aline descobre também que Roberto fez um seguro de vida em nome dela. Ela é a beneficiária. Aline descobre também que, além de saber que a seguro de vida pode gastar o dinheiro dele à vontade, só que naquele dia Roberto chega e começa uma discussão. Uma discussão que levará a Aline para a alça de mira da polícia. Por quê? Mais do que saber o porquê nesse instante, é preciso que eu e você vejamos a história que começa assim. Quando o navio deixa o porto italiano, Roberto deixa para trás uma vida tranquila e confortável para viver ao lado de Aline, a mulher que conheceu numa viagem ao Brasil. Ele só pensa no que vai encontrar ao chegar no Rio de Janeiro e lembra também dos encontros cheios de cerveja e sapeca com a brasileira. Os dois se conhecem na noite carioca. Aline ganha a vida vendendo o corpo e eles se encontram numa boate em Copacabana. Mas Roberto nem liga para o passado de Aline. Para ele, é a mulher ideal. Um amor que o faz deixar para trás tudo, exatamente tudo, o que conquistou até agora na Europa. Ao chegar no Brasil, tudo começa a dar certo. Ele arruma trabalho e logo de cara faz um seguro de vida de R$500 mil. Muito obrigado. Opa. Legal. E, claro, a beneficiária é a esposa Aline. Tá indo? Trabalhar, né? Ela nem acredita em tudo que está vivendo. Ainda mais quando Roberto compra uma bela casa com piscina e tudo. Água aquecida. Né? Nossa, que lindo, Isso, hein? que lindo. Eu tô tão feliz. Você merece. Ai, eu tô com... O problema é que Aline não consegue amar o italiano. Umas cadeirinhas assim perto da piscina, sabe? O que ela quer mesmo é a vida boa. E o emprego do marido é um prato cheio para isso. Tô arrumando aqui minhas coisas, uma mala. Ele trabalha com petróleo. Fica 15 dias em alto mar e 15 dias em casa. Quando o italiano está em alto mar, Aline aproveita para ter vida de solteira. Faz festas, torra o dinheiro do marido. Olha essa daqui. Eu vou dar uma festa, seu marido só vai arrasar. Mas quando Roberto volta para casa, a vida de Aline é um inferno. Ele reclama dos gastos da esposa. As brigas acontecem o tempo todo. Naquele dia, Roberto abre a fatura do cartão de crédito e quase desmaia. Aline usou todo o limite. Tá. E por isso vai distrair gastando todo o meu dinheiro. Tá ficando louca? O casal começa uma briga. Enquanto Roberto grita, Aline só pensa no dinheiro do seguro e no quanto ela pode ser feliz se o italiano desaparecer. Tá endoidando? Qual que é a tua, hein? A briga vai tomando proporções cada vez maiores. Os vizinhos ouvem toda a gritaria, até que tudo fica em silêncio. Aline acaba de matar o marido italiano. Ela chama uma vizinha adolescente e as duas levam o corpo até um local afastado. Quando o corpo é encontrado, Aline é interrogada. Primeiro, ela nega qualquer participação no crime. Doutor, nada. A gente é um casal normal. Mas quando a polícia encontra sangue no porta-malas do carro, Aline não tem saída. Confessa o crime.
Eu matei mesmo meu marido. Era neste sítio, localizado numa região afastada de Guapimirim, na Baixada Fluminense, que o italiano vivia com a esposa e a filha de 7 anos. A fachada simples escondia um imóvel consideravelmente grande, com piscina e extensa área para a criação de animais. No terreno, pelo menos 3 casas com vários cômodos. A polícia acredita que foi dentro de um dos quartos que o estrangeiro teria sido assassinado. Roberto Piero tinha 57 anos e trabalhava numa empresa de petróleo. Segundo os vizinhos, ele ficava 15 dias embarcado e 15 dias em casa com a família. Educado, simpático e muito querido pela vizinhança, quando ele estava aqui, o sítio era realmente um paraíso do amor. Situação bem diferente de quando o italiano deixava o local. Os moradores da região não quiseram gravar entrevistas, mas contaram à nossa equipe que Aline Valéria Cavalcante, de 38 anos, a esposa do italiano, tinha uma personalidade bem diferente à do marido. Segundo os vizinhos, Aline não se dava bem com quase ninguém por aqui. Quando o marido não estava em casa, recebia várias visitas e ainda, segundo os moradores, realizava festas regadas a álcool e drogas. Pouco saía de casa e quando deixava o local, era de carro e em alta velocidade. A criança não era conhecida por quase ninguém. Esta mulher era manicure da Aline e conhecia o casal. Zoraide ainda está perplexa com o que aconteceu. Quando eu escutei a Aline Valéria, eu olhei para a TV. Aí eu vi quando ela veio com a capa abaixada e fez assim com a cabeça. Eu falei, não é possível, não pode ter sido a Aline. Os vizinhos contam que Aline e Roberto tiveram uma discussão. Eles ouviram alguns gritos e minutos depois, um silêncio preocupante. No dia seguinte, o italiano foi encontrado morto a poucos metros daqui. O corpo de Roberto foi abandonado exatamente aqui, neste local, numa estradinha que mal passa carro, em uma área ainda mais afastada do município. Uma pessoa que passava por aqui viu o corpo e de forma anônima acionou a polícia. Ao lado dele, o passaporte, abandonado de forma proposital. A divisão de homicídios da Baixada assumiu o caso e logo no início desconfiou de Aline. As investigações continuaram com o apoio da Interpol e foram concluídas quase um mês depois. A polícia encontrou o carro que Aline teria transportado o corpo do marido. No porta-malas do veículo, as marcas de sangue que incriminavam a principal suspeita. Com todas as provas, os policiais prenderam a Aline, que confessou o crime na delegacia. Ela teria matado o marido por causa de um seguro de vida no valor de R$500 mil. Aline vai responder por homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver. A guarda da filha do casal será decidida em parceria com o consulado italiano. A avó materna da menina lamenta a atitude da filha e pretende ficar com a criança. Tem a minha agora, né? Então eu vou tentar agora a guarda dela, né? Sou vó materna dela, né? Então ela não pode ficar num abrigo, né? Roberto e Aline se conheceram no Rio de Janeiro e estavam juntos há mais de 10 anos. Ele teria mudado para o Brasil justamente para viver com Aline, a pessoa que o matou. Ela amava muito ele, sempre se deram bem, mas ultimamente parece que a gente não estava se entendendo, né? Eu sei que ela é uma menina boa, entendeu? Nunca pensei que acontecesse uma tragédia dessa. Né? Minha senhora, ela é uma menina ótima, matou o marido para ficar com seguro, uma menina, uma maravilha de moça. Esperava o marido ir trabalhar, dava festa de sexo, droga, rock and roll. E ela é uma beleza, uma beleza. Inacreditável. Por falar em beleza, deixa eu dizer uma coisa que eu não consigo entender, mas eu vou ver, porque eu soube a notícia e acabei ainda, vou ver agora. O que acontece? Talvez, quando eu bati o olho, eu também não me lembrava, né? Mostra aqui essa foto. Eu, quando bati o olho, né, eu não conseguia. Eu sabia que eu tinha visto essa moça em alguma reportagem que eu tinha feito, mas eu não conseguia lembrar quem era. E aí, corta aqui para mim. E aí, o que ocorre? Depois, aí sim, eu fui saber, eu li para ver o que era. Essa menina, eu e você acompanhamos bem a história dela, a menina Eloá, lembra? Que ficou refém na mão do ex-namorado Lindenberg. Ela, uma outra amiguinha também, né?
Eles ficaram e de repente, a polícia militar entrou. Ela ficou refém quase 100 horas, né? Ele a fez refém no apartamento até que a polícia invadiu e na invasão a menina acabou morta. Pois bem, por que eu estou contando isso? Por uma razão. Eu também não lembro, não sei se você lembra, que o pai dela apareceu e ele era procurado pela justiça e acabou preso, né? Hoje vive em Alagoas, em regime semiaberto. E a mãe ficou aqui morando com o filho mais novo, que hoje tem 20 anos de idade. O que ocorre? A justiça brasileira, a mãe entrou contra o Estado pela lambança que, segundo ela, fez a polícia militar na invasão da casa onde Eloá morreu, pois a justiça brasileira negou a indenização. Diz que a menina morreu, mas que não tem nada a ver, recebeu uma indenização. E eu vou ver agora, porque eu tive a notícia, eu disse, não, peraí, tem que fazer uma reportagem, porque eu me lembro bem do assunto. Você lembra, Percy? Que foi uma lambança absoluta. Lembro direitinho. Inclusive, uma amiga dela saiu e a polícia, numa coisa que nunca aconteceu, permitiu que ela saísse e depois retornasse ao cativeiro onde estava lá. Exatamente. Põe a imagem aqui. Põe a imagem. Ó, lembra que ela estava aí, olha ela aí. E àquela altura ele não está com a arma, ela aparece várias vezes ali, ela está buscando coisas, pedindo calma, você há de lembrar, né? E talvez. E ali o que aconteceu? Aí, ó. Teve tiro, essa foi a invasão. Quando então Eloá acabou ferida, a mocinha que estava com ela tinha saído do cativeiro e acabou voltando, e aí você vê a Eloá ferida. Talvez até seja bom a gente colocar a reportagem que lembre o caso, porque eu não me lembro da maioria dos detalhes, eu me lembro da ação em si, para a gente em seguida ver a decisão da justiça, porque para mim aquilo ali foi um show de horror. E ele tinha dado oportunidade várias vezes para que um atirador de elite resolvesse a questão. Põe no Cidade. Tarde de sexta-feira, 6h08. Chegava ao fim o mais longo caso de cárcere privado de que se tem notícia no país. De forma surpreendente, inesperada, de forma trágica. Uma explosão. A polícia militar invade o apartamento em Santo André, no ABC Paulista. Estas imagens exclusivas da Record mostram os policiais do GAT, o Grupo de Ações Táticas Especiais, na porta do apartamento na hora da invasão. Nayara Rodrigues da Silva, uma refém de 15 anos, sai com o rosto sujo de sangue. Lindenberg, o sequestrador, tenta resistir à prisão. Os policiais precisam usar a força para imobilizá-lo. Um médico sobe as escadarias. Eloá Cristina Pimentel, a outra refém também de 15 anos, aparece nos braços de um policial. Ela está inconsciente e é levada às pressas para o hospital. Lindenberg Alves, de 22 anos, sai algemado e é levado para uma delegacia de Santo André. Nayara levou um tiro no rosto. Eloá, ex-namorada de Lindenberg, foi atingida por 2 disparos, na cabeça e na virilha. 100 horas de tensão e muitas negociações. Nesta gravação, feita pelo GAT, Douglas, irmão de Eloá, tenta convencer Lindenberg a sair do apartamento. Então, vamos sair, você vai sair daí bem, eu tô com você, nós vai sair, nós vai conhecer pessoas novas, nós vai... Neste outro trecho, Lindenberg parece irritado. Sempre...
Tô cala a boca, fica quietinho aí, tô falando com ele, fica falar comigo, eu quero ouvir o que você tá falando. Fica quieta! Fica quieta! Em outro momento da conversa, Lindenberg diz que não quer mais saber de Eloá. Eu não quero mais dela, nunca mais na minha vida, não quero mais dela, tô com ódio dela, ódio. O que ela tem que fazer então pra ela sair daí? Se comportar e ser compreensível é o que ela não tá sendo. Mas o que é? Como assim ela não tá sendo compreensível? Eu falo com ela, ela começa a gritar, fazer escândalo, mano. A pessoa vai tomar a vida dela. Você tá assim. Os dois namoraram durante 3 anos. Há pouco mais de um mês, Lindenberg rompeu o namoro, quis reatar, mas Eloá não aceitou. Desesperado, ele invadiu o apartamento dela, naquele prédio ali, com 2 revólveres e muita munição. Eloá cursava o 1º ano do ensino médio neste colégio perto do conjunto residencial onde mora. Na segunda-feira, ela, a amiga Nayara e mais 2 colegas faziam um trabalho escolar quando Lindenberg invadiu o apartamento. Os 2 rapazes foram soltos à noite. O capitão Adriano Giovannini permaneceu no local o tempo todo desde segunda-feira à noite. Foi ele que comandou todas as negociações com Lindenberg. Capitão, qual foi o primeiro contato que o senhor manteve com o rapaz? Bom, apesar de ter chegado na segunda-feira, período noturno, nós ficamos, né, o GAT, os negociadores do GAT, estabelecemos um posto de comando e auxiliamos o sargento Atos no processo de negociação. E na terça-feira à tarde, por volta das 17 horas, foi feita a troca de negociador e então eu comecei a conversar efetivamente com o Lindenberg. Nayara foi libertada na noite de terça-feira. Ela prestou depoimento por cerca de 6 horas. No intervalo em que a Nayara esteve fora, o senhor chegou a conversar com ela ou não? Porque ela andou dizendo que ele teria agredido a Eloá. Ela chegou a contar isso? Sim, chegamos a conversar. Ela falou que ele agrediu a Eloá, melhor dizendo, né? Agrediu a Eloá. Isso a Nayara contando para o senhor? Contando para nós, né? Não só para mim, mas para todo o grupo ali. Ela não perdeu a cabeça em momento algum, né? Apesar de ter apanhado tudo, me parece que ela não perdeu a cabeça. Na verdade, a Nayara servia como um contraponto ali, né? Ela era o equilíbrio da balança entre os dois, entre o casal, né? O ex-casal. Porque a Eloá era uma pessoa muito... rebatia tudo que o Lindenberg falava. Tanto é que em alguns momentos eu estava conversando com o Lindenberg. Vocês chegaram a discutir e brigar, então, nessas senhoras? Por provocação da Eloá. Eu estava conversando com o Lindenberg e ele se referia a Eloá como minha namorada. Não, porque minha namorada e ela lá nos fundos do cômodo, você ouvia pelo telefone, sua ex-namorada, não sou sua namorada. Quer dizer, não é momento, né, para tomar uma postura assim, e ele aí ficava irritado. Lindenberg pediu a volta de Nayara. O pedido foi atendido e na quinta-feira a menina retornou ao apartamento. Seria o caso de algum de vocês acompanhar, até para impedi-la disso, né? Foi um ato tão impulsivo de momento que nos pegou de surpresa. Em alguns momentos, Lindenberg demonstrava agressividade. Chegou a atirar 2 vezes contra as pessoas que cercavam o prédio. Mas afinal, quem é Lindenberg Alves? Aqui no bairro quase todos o conhecem e garantem, é um rapaz calmo e trabalhador, nunca se meteu em confusão. Nunca se envolveu com droga, essas coisas não, sempre foi de uma família muito boa. Lindenberg não tinha antecedentes criminais, cursou o ensino fundamental e trabalhava normalmente. Paixão doentia, ciúme e um fim trágico para o caso que chocou o país. Para a mãe de Eloá, a redução da pena de Lindenberg é o que menos interessa. Não quero colocar nada de ruim dentro do meu coração, mas eu não quero nunca encontrar com ele, nunca, nunca. Segundo ela, a filha só morreu porque a ação da polícia foi desastrosa. A polícia teve muitos recursos para tirar minha filha e não tirou.
foi tantos dias, né? Todo dia era, hoje ela sai, hoje ela sai, hoje ela sai, e ela nunca saía. Ana entrou na justiça com um processo contra o estado de São Paulo, pela ação da Polícia Militar, e pediu uma indenização num valor aproximado de R$1,5 milhão. Mas para o juiz Luiz Fernando Guerra, Lindenberg sempre deixou claro que tinha a intenção de matar Eloá. E por isso a tentativa de resgate feita pela Polícia Militar não pode ser considerada responsável pela morte da garota. A decisão tomada pelo juiz só aumenta a dor da família de Eloá. Dona Ana mora com o filho mais novo. Ela trabalha como recepcionista num hospital e mantém a casa sozinha. Eu perdi muita coisa e eu precisava dessa indenização para poder refazer mais a minha vida, entendeu? Porque eu sozinha trabalhando. Os advogados da família já recorreram à decisão da justiça. Dona Ana usaria o dinheiro para tentar recomeçar a vida em outro lugar e para não correr o risco de encontrar Lindenberg quando ele deixar a prisão. Eu acho que dá mais uns 2 anos ou 3 anos ele vai estar saindo e eu espero nunca encontrar com ele, nem eu e nem meus filhos. Depois da morte de Eloá, Dona Ana veio morar nesta casa. Ela não voltou mais para o apartamento onde tudo aconteceu, porque para ela as lembranças são ainda muito fortes. Por toda a casa, ela espalhou quadros com a foto da filha, uma forma de sentir que Eloá está ainda mais próxima. Se não tiver a foto, para mim, ela vai estar muito distante, então ela tem que estar perto de mim. Eu não consigo entender de onde vem a ideia de que ele a mataria, porque é uma presunção, né? Dizer que ele a ameaçava de morte não quer dizer que ele o faria, enquanto que a invasão da polícia precipitou algo que não tinha acontecido, porque àquela altura a menina estava viva. Quando a polícia entra, é que os disparos acontecem, tô certo? Exatamente. Inclusive, nós transmitimos esse caso aqui ao vivo no Cidade Alerta. Agora, o detalhe, Marcelo, durante todo esse tempo que a polícia cercou o apartamento, o Lindenberg, inclusive durante a noite, a polícia usou um aparelho que encosta na parede e ouve todos os sons lá dentro. Então ela via choro, grito. Eloá era torturada toda noite pelo Lindenberg. Isso durante horas. Ora, numa operação desse tipo, o objetivo principal da polícia é preservar a vítima, salvar a vítima e não proteger o Lindenberg, o bandido. Quando a Maiara saiu, a amiga da Eloá, e retornou, naquele momento poderia ter sido invadido o apartamento. E mais, ele apareceu várias vezes na janela, Marcelo, e atirou contra os policiais. Você quer mais motivos ainda para invadir o apartamento? Não, eu tenho uma coisa. Você tem posição de tiro e que tem uma questão chamada, né, o atirador, chama-se sniper, né, o atirador. E o que ocorre? São homens extremamente treinados. Mas há um trauma absoluto no GAT por causa do caso Carins, né? Exatamente. Porque o caso Carins, uma moça, há muitos anos, estava sob a mira da arma, né? Refém numa casa, refém de um bandido, e o atirador do GAT, quando atirou para dar por uma dessas, né, tristezas, o que ocorre? O sujeito fez um movimento naquela fração de segundo. E no movimento, a mesma bala pegou no cara e pegou na Carins, que morreu. Isso virou um trauma. Mas isso, me desculpe, é uma fatalidade. No caso de Eloá, durante vários momentos, o Lindenberg ficou de frente para um atirador de elite que deveria ali ter recebido uma ordem para fazer o seu serviço. E no momento, 100 horas para resolver uma questão, há um nível de estresse muito grande. Um nível de estresse no aquele que está lá fazendo a moça refém e também dos policiais. E aí, quando invade,
invade, explode, o tiro acontece. Na verdade, 2. Aquela altura, dizer que ele a mataria é uma conclusão, né? É uma suposição e não algo concreto. O algo concreto e por isso eu acreditava que a indenização fosse ser dada. O algo concreto quando entra a bomba da PM, é que a moça morre, correto? Ou seja, a morte de Eloá poderia ter sido evitada, Marcelo. Eu também acho. Mas, enfim, vamos lá. Olha que vinham 2 policiais. Tem imagem? Me dá a imagem de local, por favor. 2 policiais, eles vão ser cercados por bandido. Ninguém ainda consegue saber por quê. Era uma execução. Um policial acabou baleado. Põe no Cidade. Foi na frente deste supermercado localizado no bairro Quarentenário, área continental da cidade, que tudo aconteceu. Os policiais militares estavam entrando nos respectivos carros quando foram surpreendidos por diversos tiros disparados por criminosos que chegaram em 2 veículos. Os bandidos estacionaram bem atrás do carro dos policiais e já começaram a atirar. Sem qualquer chance para reação, os PMs só puderam mesmo se proteger dentro dos automóveis. Os veículos foram atingidos por vários disparos, como mostram essas fotos. Os criminosos fugiram em seguida e, na altura da Ponte dos Barreiros, incendiaram um dos carros utilizados no meio da pista para interditar o trânsito no local e evitar a chegada de reforço policial. Depois, os bandidos continuaram a fuga num barco que aguardava o grupo ao lado da ponte. Um dos policiais teve que ser levado para este pronto-socorro. Ele foi baleado de raspão no ombro e na perna, mas liberado depois de medicado. A polícia já sabe que pelo menos 5 criminosos participaram do atentado, mas até agora não tem pistas da quadrilha. Me dá a imagem, você vai vendo, a polícia vai invadindo. Abre o áudio. Quase morri do coração, moço. Invade ponto de droga, vai ter um bandido baleado e 2 presos. Põe no Cidade. A operação contou com o apoio de outra delegacia da cidade. Na chegada à casa do suspeito, confusão. Para! O que houve, Jesus? Sai! Ai, cuida das crianças lá no escuro, pelo amor de Deus! Parou! No tumulto, um dos rapazes foi baleado na perna. Tinha o outro saiu correndo armado aqui e acabamos tendo um confronto aqui e acabamos baleando um. O pai dele ficou nervoso. A polícia fala que ele tem envolvimento com tráfico. Não sei. O rapaz, conhecido como Dé, foi levado para o hospital de Viamão. Na casa dele, policiais encontraram 160 buchas de maconha, quase R$6 mil em dinheiro e este revólver calibre 38 carregado. Um homem conseguiu fugir. A boca da Karina, como era conhecida, era bem equipada. De acordo com a polícia, por meio desta câmera, os moradores da casa faziam um monitoramento, tanto da chegada dos policiais quanto da chegada dos clientes. O tráfico acontecia dentro do imóvel e eles traficavam principalmente cocaína. A Karina e o Alan são os 2 que estavam na casa e que foram presos. Karina, realmente você atuava de forma ativa ali na região? Não quer dar a sua versão, se defender, nada? Alan, e você? Você mora lá na casa também? Não quer se defender, dar a sua versão? Com Karina Cavalcante Freitas, de 37 anos, e Alan Christian Cavalcante, foram apreendidos 60 papelotes de cocaína, R$800 em dinheiro, relógios, celulares e um computador. A polícia encontrou também esta agenda, que era chamada pelos moradores de sopa. A gente vai abrir para ver o que tem aqui dentro. Olha, a gente já encontra algumas anotações, alguns valores aqui anotados nas folhas soltas. E aqui a agenda também era usada para fazer um desabafo. Olha aqui um texto. A polícia ainda não sabe quem fez esse texto aqui, mas está escrito assim, ó: peço desculpa por todo o mal que faço vendendo o que eu vendo, pois sem esse dinheiro não conseguiria proporcionar para meus filhos um pouquinho da felicidade dos meus filhos. Faço por eles, vendo
por eles. O homem preso na operação é apontado como braço direito do chefe do tráfico, que mora em Santa Catarina e ainda não foi pego. Esta é uma esposa. Esta é uma mãe de um menino de apenas 2 anos. Alessandra tem 28 anos de idade. E ela era perseguida pelo marido. O marido a matou e o marido agora sequestrou o filhinho dela. A pressão foi grande e ele acaba de se entregar à polícia. Põe no Cidade. Infelizmente, mais um relacionamento que termina de forma trágica aqui na capital. Nós estamos na região leste da cidade, bairro Cajuru, nesta residência de um padrão bom, onde moravam aqui pelo menos 4 pessoas. Cristiano Fontoura da Silva, de 28 anos, segundo as informações, era um homem bastante violento. Ele já vinha de um segundo casamento e ele acabou conhecendo a Alessandra Quadros, uma moça que era viúva, tinha 28 anos, conheceu o Cristiano, os dois começaram a namorar e há mais ou menos 2 anos eles moravam nessa casa. A Alessandra, ela tinha um filho de 2 anos. Acontece que durante a madrugada, o Cristiano, tomado pelos ciúmes, tomado pela raiva, segundo as informações repassadas pela Polícia Militar, ele acabou ali dentro matando. O pessoal da família está inconformado. O pai da Alessandra, que morava nessa residência, ele tentou defender a filha e acabou também sendo esfaqueado. A informação ainda é que depois de cometer o crime, o Cristiano da Silva, ele que tem 28 anos, pegou o enteado, pegou o filho da Alessandra, entrou no carro e foi embora para o litoral. Ali ele procurou a delegacia e se apresentou. E o detalhe é de que o assassino, Cristiano da Silva, ele já vem de um relacionamento conturbado. A ex-mulher teria, inclusive, relatado que ele era violento, é isso? A familiar que se encontra no local diz que o tio saiu do primeiro relacionamento já com bastante perturbado lá, ele sempre agredia a família, só que a senhora não relatava isso, não fazia os boletins de ocorrência na delegacia da mulher. Eu sei que é muito prematuro, todo mundo está sendo pego de surpresa agora com o que aconteceu. O que o senhor acha que tem que acontecer com o Cristiano agora? Ele deve estar preso aí, condenado aí, prisão perpétua para mim. Porque um cara desse aí, o que ele fez não se faz nem para um animal aí. Pois bem, mas esse aqui também fez. Esse aqui é o melhor amigo desse, que é casado com essa. Esse aqui quer pegar todo mundo no bairro. O que ele fez? Esqueceu que era o melhor amigo desse e foi atrás da mulher do cara. Pois bem, ela, sapequenta, topou. Então, ela começou a tê-lo como amante. Como é que eles se falavam? Rede social, ele criou inclusive um perfil falso, porque ele era casado, tem 3 filhos. Só que naquela madrugada, depois deles falarem e combinarem encontro, ela foi dormir, esqueceu o computador aberto. Eis que o marido acorda. O marido acorda e pensa no fim da história, que começou assim. Rogério tem fama de talarico. Na linguagem do crime, fura-olho. Ou melhor, um homem que dá em cima da mulher dos outros. Mora aqui do lado de casa, no mesmo bairro. E a mulher dos outros, nesse caso, é a esposa de Miqueias, o vizinho e melhor amigo. Opa, legal, hein? Depois eu te devolvo aí. Nem esquenta. Daniela, esposa com quem está casada há 4 anos, nem desconfia da fama. Muito menos desconfia de que está sendo enganada há muito tempo pelo marido. Rogério criou até uma identidade falsa na internet
para pular a cerca sem que ninguém desconfie. Ô amor, você viu minha caixa de ferramenta? Mas Miqueias, o vizinho e melhor amigo, já percebeu que Rogério anda de olho na esposa dele. O que Miqueias ainda não percebeu é que a esposa também anda de graça com o vizinho. Mas Miqueias é daqueles que não faz barulho. Antes de ter certeza de que está sendo passado para trás, ele prefere manter a amizade. Um vive na casa do outro. Na frente do marido, a esposa de Miqueias age como se não percebesse os olhares do vizinho. E Rogério tenta ser discreto. Mas quando chega em casa, ela corre para o computador. É lá que Rogério e a mulher conversam e marcam os encontros. Naquele dia, a mulher conversa com Rogério até a madrugada. Ela vai dormir, mas esquece o computador ligado. Chega, Bruno, chega. Miqueias acorda, decide fuçar as redes sociais da esposa. E aí, bem, já viu. Ele descobre que está levando bola nas costas, justamente do melhor amigo, Rogério. Ele tem duas alternativas: acordar a esposa e armar um barraco, ou ficar em silêncio e planejar uma vingança. Ele prefere a vingança. Pra que ela vai mandar isso pro cara, meu? Tô entendendo isso aqui. Miqueias finge no computador que é esposa e puxa a conversa com o vizinho. Rogério vai caindo direitinho e os dois marcam um encontro. O rapaz sai mais cedo do trabalho, louco para sapecar. Ele se despede dos colegas e vai ao local combinado e desaparece. São 6 dias sem dar notícias, até que Rogério é encontrado num hospital, em estado grave. Ele levou uma surra daquelas e o mandante, claro, Miqueias, o marido enganado. Rogério morre e Miqueias confessa que mandou dar uma coça no amigo, mas diz que não participou. Tá bem, pode sair. É liberado e volta para os braços da mulher que queria Rogério e que Rogério tanto queria. E aí, deu tudo certo? Deu tudo certo. Vamos pra casa agora? Por uma página falsa numa rede social, ele estaria conversando com outras mulheres. Na lista de amigos estava uma vizinha, uma mulher jovem e bonita, mas também casada. Marido e mulher frequentavam a casa de Rogério. O filho deles brincava com os filhos de Rogério. Ninguém desconfiava da paquera, até que ela foi descoberta. Num descuido com o computador, o marido da vizinha acabou pegando uma conversa. O homem começou a falar com Rogério como se fosse a mulher e chegou até a marcar um falso encontro com a vítima, uma emboscada. No dia do suposto encontro, Rogério saiu do serviço 3 horas mais cedo. Para os colegas de trabalho da Unicamp, ele disse que precisava vir até o centro da cidade de Campinas comprar uma gravata. Rogério foi visto pela última vez por um amigo descendo de um ônibus próximo à prefeitura. Depois disso, ele desapareceu. O encontro amoroso acabou se transformando no encontro com a morte. Rogério foi espancado por mais de uma pessoa e jogado perto de uma fazenda na estrada que liga Itupeva a Indaiatuba. Ele foi encontrado por moradores da região. Estava amarrado, muito ferido e sem documentos. Por isso, não pôde ser identificado. Nem um porco, uma galinha se mata do jeito que mataram ele. Do jeito que bateram nele, porque ele perdeu o lado inteiro do corpo, estava inteiro quebrado. Por 6 dias, a família procurou por Rogério, até que ele foi localizado pelo pai. Estava internado num hospital de Jundiaí. O estado dele era muito grave. Rogério tinha sofrido diversas fraturas e morreu poucas horas depois.
Eu, como mulher dele, estava lá no enterro, eu falo, o jeito que bateram nele foi para matar. Vim com a história que não foi para matar é mentira, porque não se bate numa pessoa onde que se ele tivesse vivo hoje, ele ia vegetar. Isso aí os médicos deixaram bem claro para mim em Jundiaí. A única pista para chegar aos responsáveis pelo crime era uma ligação que Daniela tinha recebido na madrugada do desaparecimento do marido. A polícia passou a rastrear a ligação e descobriu que o número pertencia a uma senhora. Mas ela contou que quem usava o celular era a filha. A informação trouxe os investigadores até esse endereço, que fica bem ao lado da casa onde Rogério vivia com a família. A filha da mulher, dona do celular, era a vizinha que a vítima paquerava. A ligação para Daniela teria sido feita pelo marido traído da vizinha, Miquéias Nunes. Em depoimento à polícia, ele confessou ter encomendado a emboscada. Ele nos narrou que chamou uns amigos para dar um susto no Rogério. Razão pela qual, naquele dia, o Rogério, ao chegar no bairro, foi surpreendido pelos amigos do suposto traído, os quais levaram o Rogério para um local desconhecido e o espancaram. Miquéias alegou que não participou da surra que matou o Rogério, mas também não denunciou quem ele teria contratado para o serviço. Após a morte do marido, Daniela deixou a casa, onde por quase um ano viveu um sonho com o marido. Essa é a primeira vez que a Daniela volta até a casa, onde ela viveu por um ano com o Rogério, isso depois que os móveis foram retirados. E ela só aceitou entrar novamente aqui porque ela está acompanhada, porque essa casa traz muitas lembranças para a Daniela. Daniela, aqui era a sala, onde que vocês dormiam? No quarto de cá. Aqui são 3 quartos, né? Esse aqui era o nosso quarto, onde dormia eu, ele e a neném mais novinha, que é de 1 ano, que agora está com 1 ano. No quarto do casal, Daniela ainda mantém um item, o guarda-roupas com as coisas de Rogério. Ela só vai conseguir dar o último adeus ao marido quando os assassinos forem presos. O que estão dizendo, para mim, no momento não me importa com quem ele estava, o que ele estava fazendo. Eu quero saber por que fizeram isso com ele. A polícia já deve saber quem foi. Mas assim, tá solto, tá na rua. E aí, o que eles vão fazer? Tá solto, tá na rua. Explica por que você passou o programa todo sem sapato. Para mostrar que eu tenho as mãos e os pés limpos. Então, mas que eu já vi sem teto, já vi sem moradia, sem sapato, é o primeiro. Foi ótimo você ficar sem sapato, ficou assim na minha cara, toque, 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 toque. Agora é o seguinte, deixa todas as crianças na sala, porque a novela da família brasileira tem um capítulo especial. Agora os 10 mandamentos. Fique com Deus, um bom fim de semana. Amanhã, Cidade Alerta com o nosso Bate. Tchau, boa noite.